A, a paz do Senhor, paz e graça, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver me a acompanhar neste momento. Eu estou a fazer aqui este vídeo porque é um vídeo que eu achei que é muito importante para fazer. Há aqui uma situação que foi levantada em que podemos, com os olhos de ver, os olhos físicos, e nós podemos ver que é uma coisa, podemos entender que é uma coisa normal, mas quem tem outro tipo de olhos, olho espiritual, de quem consegue ver mais além, consegue perceber que há coisas que não são normais. Portanto, há coisas que são faladas ou ditas e simplesmente, se nós deixarmos passar assim, isto pode ter problemas gravíssimos no futuro. E então há coisas que às vezes é preciso cortar logo no princípio, há coisas que é preciso ser explicada, há coisas que é preciso educar, não é? Coisas que é preciso educar. E para ser direto, vou dizer assim, o seguinte: o que aconteceu foi o nosso presidente da Angola, que é o meu presidente, que é o presidente de todos os angolanos, embora que algumas pessoas não queiram aceitar, mas é o meu presidente, ok? É meu presidente, pelo menos se alguns, se não é presidente deles, mas pelo menos para mim é o meu presidente, ok? Então deve-se todo o meu respeito e merece também a honra, ok? Porque nós, segundo até a Bíblia nos educa para isso. Agora, o presidente João Lourenço fez uma declaração, ou fez discurso num dia apropriado. Disse o que disse num dia apropriado, ok? Ora, todos os países têm as suas histórias, ok? E Angola também não foge disto. Não é órfão de história, ok? Angola também tem a sua história ou histórias. E eu, como servo de Deus, tenho que fazer sempre lembrar, não é? De uma forma histórica, biblicamente, para depois nós entrarmos naquilo que é também a nossa história, ok? Embora eu não vou falar da nossa história, não vou falar assim profundamente, mas vou apenas dar alguns detalhes. Ora, se nós vermos na Bíblia o que aconteceu com os filhos de Israel, eles foram escravizados no Egito durante muitos anos, ok? Agora, veja só, foram apenas escravizados, hein? E escravidão não é uma coisa, não é uma brincadeira, ok? Não é uma brincadeira. Foram apenas escravizados e não colonizados, entendam? Nessa escravatura ou escravidão que eles passaram e sofreram,
A angústia que eles tiveram durante aquele tempo todo subiu ao céu, Deus ouviu o clamor deles e Deus levantou um homem no meio deles para poder os libertar daquela escravidão. Ok? E então, isso é só esse ponto, não é? Mas Angola, ou seja, deixa eu ainda continuar um pouco. Quando foram libertos, foi estabelecido para eles a Páscoa, ok? Que é um dia que se lembra o dia da libertação, a liberdade, ok? Por isso que há uma cantora, chama-se Irmã Sofia, cantou uma música que diz liberdade, todos querem liberdade, somente a liberdade, nada de opressão, ok? Então, quem quiser, quem não conhece essa música, procure essa música Liberdade, Irmã Sofia, ok? Todo mundo gosta, ela diz isso, todo mundo gosta. Todo mundo quer, todo mundo gosta, somente a liberdade, nada de opressão. Portanto, a liberdade, o ser humano foi feito para viver a liberdade, ok? Nada de opressão. Não estou a falar de libertinagem, não vamos fazer confusão. Liberdade. Liberdade não é no conceito de ideologias, não é isso, ok? Liberdade no conceito de ideologias, isso vem depois tornar-se libertinagem. Não é isso que estou a falar. É liberdade no sentido de não ser oprimido, opressão, não é? De sufocar uma pessoa, ok? Espizinar uma pessoa, ok? Fazer-lhe ou obrigar essa pessoa a fazer coisas que vamos dizer que são, por exemplo, de sofrimento que sofre-se na pele, na alma, etc., essas coisas todas, etc., etc., etc. Portanto, não fazer aquilo que realmente, daquilo que a pessoa, o ser humano, daquilo que é o contrário daquilo que o ser humano nasceu para viver. Está a ver? A escravatura é ir por aí. E então, foi isso que aconteceu, ok? E então, tiveram então esta data comum, a Páscoa. E como nós, crentes, também cristãos, nós também temos a nossa Páscoa, que nós nos lembramos no dia em que fomos libertos em Cristo Jesus. A data em que Jesus nos libertou, ok? A sua ressurreição, que é muito importante para nós, os cristãos. Estão a perceber? E então vamos reportar isso agora para nós, por exemplo, os angolanos. Todo mundo sabe da história. O problema que nós estamos a viver no mundo é que as histórias verdadeiras são camufladas, são alteradas, são ocultadas, ok? São abafadas e são transmitidas de uma outra forma que já não é mais história e torna-se história. É isso que nós estamos a viver no mundo hoje em dia, que as mentiras faz com que as maldades que foram feitas no passado possam continuar a prevalecer. Entendeu? Portanto, as maldades que foram feitas no passado
se as pessoas não tiverem noção daquilo que realmente aconteceu, vai continuar a haver pessoas que não têm noção disso, vão continuar a ter esse tipo de maldades no coração. Ok? Porque não têm noção e nem sentem nada daquilo que aconteceu no passado, que os outros sofreram. Então, por isso que é importante ser contadas as histórias na sua íntegra, para que no futuro também os outros tenham noção do passado, que realmente o que os outros fizeram foi ruim, que não se deve fazer, para evitar. Ok? É importantíssimo. Portanto, agora, ocultar isso ainda faz mal ainda. Há uma tendência de procurar criar outros filhos com os mesmos sintomas. Vou-vos dar um exemplo. Eu já vi uma pessoa que não sabia da história, algumas coisas que aconteceram. Quando essa pessoa ouviu realmente, verdadeiramente aquilo que tinha acontecido, o que essa pessoa disse? Disse que tinha vergonha, ou disse que tem vergonha de ser, não vou dizer o nome do país, da pessoa, mas qualquer um pode imaginar. Ok? Eu disse que não precisa ter vergonha, porque não foi você que fez, foram os outros. Mas é bom você sabendo, ouvindo isto, e percebendo, tocou no seu coração, isso faz com que você não seja igual a eles, por isso que você sentiu vergonha. Isso é bom. Mas talvez, se não soubesse, qualquer dia aquilo ia te subir ao coração e querer também se comportar de uma forma maldosa, como tal os outros também se comportaram. Essa é a importância de saber a verdade. Será que as histórias que são contadas nas escolas são histórias verídicas? São contadas na sua íntegra? Na sua integridade? Será? Por isso que nós estamos a ver, tem surgido políticos que, posso dizer que até estudaram, porque são doutores, é? E vem ao público falando coisas que não se deve falar. Como se fosse quem pega numa balde de água de peixe e espeja, ok? Despeja em frente da sua casa. Não tendo noção que a mesma água depois vai cheirar mal e o cheiro entrará na sua própria casa. Esse tipo de pessoas é cautelosa? Esse tipo de pessoas, será que tem conselheiros verdadeiramente para os aconselharem? Esse tipo de pessoas, será que existem pessoas nas instâncias superiores que possam ver e dizerem que não, isso basta? Porque isso vai trazer problemas um dia. Ok? O presidente, nosso presidente da Angola, fez o tal, vamos chamar isso de declaração, vamos falar assim, no dia apropriado, tem que falar realmente daquilo que aconteceu. Não pode fugir do tema, ok? Vamos dar, por exemplo, um exemplo de Portugal. Portugal, por exemplo, foi liberto no dia 25, se não me engano, acho que é 25 de abril. É uma história que Portugal tem,
também da liberdade que Portugal teve. Por quê? Porque era também oprimido. Porque era também um povo oprimido, pela mesma pessoa. Agora vejam o que é bom, o que é bonito. Da mesma altura que esta mesma pessoa que oprimia tanto em Angola e em outros países colonizados e próprio Portugal, os portugueses, havia também pessoas de bom senso, pessoas também de bom coração. Por isso que não podemos estar a misturar todas as pessoas de farinha do mesmo saco, não podemos fazer isso. Por isso que há pessoas que, por causa de alguém que seja de uma certa raça, etc., fez alguma coisa má, e depois querem misturar todos que são iguais. Não podemos fazer isso, ok? Por quê? Porque vejam que o que se contribuiu. Quando em Angola começou a haver lutas, ou seja, a mesma luta que houve em Angola para a libertação serviu tanto para a libertação de Portugal. Ok? Então, quando nos anos 1960 e qualquer coisa ali, 61, não sei quantos, começou aquela luta de libertação em Angola, quando começaram essas lutas lá em África, nesses países colonizados, havia em Portugal pessoas também que estavam atentos, pessoas de boa fé, que também queriam a tal libertação nesses países. Também queriam. Que eram portugueses também. Queriam essa libertação. E queriam aquela libertação e queriam libertação também em Portugal. Que coincidiu tudo. Fez o quê? Fez com que quando chegasse naquele tempo do 1974, não sei quantos, que em Portugal, não é? Em Portugal, então houve também aqui a tal situação que aconteceu para que se desse a libertação de Portugal, nesse caso, para que caísse o regime que havia, que andava a sufocar, a oprimir, digamos, o povo português. Então, quando assim se deu, lá em Angola também, então, aconteceu a mesma coisa. E ambas as partes, ok? Então, a libertação aqui em Portugal fez com que houvesse a tal que se chama de democracia, que nós conhecemos hoje, que é quando Portugal proclama país democrático. Uma coisa tem a ver com outra. Daí a razão que muitos não percebem, porque que quando Portugal, quando chega nos dias 25 de abril, não sei o quê, convidam os presidentes dos países colonizados. Porque há uma história ali ligada. Mas há pessoas que estudaram, são doutorados, dizem que são doutores, e é porque político, mas não sabe disso. Ok? Depois, quando quer falar, fala tudo, parece uma criança, parece uma pessoa sem cautela, meu Deus, coisas que pode vir trazer problemas gravíssimos em termos de relações entre esses países, que a relação é boa nesse caso. E não é boa não é por acaso. A relação é boa porque há uma história ligada, ok? Há uma história ligada. Agora, se a pessoa não consegue, não sabe como apagar o fogo de ódio que anda dentro da pessoa, que
Porque às vezes há pessoas, quando as pessoas dizem a questão de racismo, dizem, eu não sou racista, eu não sou racista. Mas afinal, peraí, diga uma coisa, será que o Salazar, antes de ele ser Salazar, será que ele sabia que ele iria ser Salazar? Não. A pessoa torna Salazar pouco a pouco. Aos poucos, sem dar conta, a pessoa está a chegar lá. Ok? Então é preciso ter cuidado. Quando você vai dar conta, você já está lá e vai fazendo coisas piores, gravíssimas, que vai pôr o próprio povo a água nos pés. É preciso ter cuidado, é preciso refletir antes de falar. É preciso ponderar. Eu aqui estou a falar, ponderei antes e orei a Deus para me dar sabedoria como falar. Ok? Isso que muitos não têm. Por quê? Quando se chega nessa data, todos os anos, há sempre uma tendência disso que tem que se fazer algum discurso. E o discurso nunca vai fugir em lembrar o motivo por qual, o porquê que estão naquele momento, naquele lugar. Ok? Se há algum país que chega no tal dia que é histórico para fazer, não é, um discurso e não fazer discurso de uma forma realmente fazer lembrar as pessoas qual é a razão, por que estão ali, o que aconteceu, então está enganado. Falar do passado não quer dizer trazer... eu tenho aqui essas... não sei se estão a ver aqui, vocês estão a fazer barulho. Não quer dizer, fazer discurso, não quer trazer o discurso daquilo que aconteceu, relatar aquilo que aconteceu no passado. Não tem a ver, não quer dizer que a pessoa venha trazer ou querer inflamar os corações das pessoas. Não é isso. É uma forma de nos lembrarmos e celebrar o motivo. É só isso. Eu até ia propor que esse tipo de datas nos tais dias deve ser uma festa. Ok? Tem que ser uma festa. Tem que ser um dia que deve ser, aliás, 2 dias. 2 dias tem que ser de feriado. Primeiro dia, que é o dia apropriado, fazer festa, ok? Mas é festa mesmo comemorar. Se for preciso que o governo dê ali alguns cestas básicas, etc., a população, etc., para comemorar. Devia ser assim. Depois, o segundo dia, por quê? Porque depois tem que se fazer limpeza a cidade por causa da festa. Não é? O segundo dia será o dia para a limpeza. Agora, ver pessoas a quererem criticar o meu presidente por ter se pronunciado, eu fiquei chocado. Porque se nós só olharmos só assim, porque se alguém vir tentar querer abafar um presidente da República a falar de uma história, de alguma coisa que aconteceu que é histórico, alguém querer abafar isso e querermos e mais pessoas se levantar, não sei o quê, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. Eu peço respeito, por favor, ao nosso presidente. Aliás, eu peço respeito para o nosso presidente. Ok? Respeitem o nosso presidente. E os angolanos, que parece que, porque hoje tudo é mediático, tudo é populismo,
não é? Que agora não se deixa ver nada, não deixa passar nada e começam a falar e querem criticar tudo, não é? Porque aquele falou, não sei o quê, e vão seguir. Tenham cuidado, tenham cabeça, ok? Tenham cabeça, tenham noção das coisas. É gravíssimo isso. É gravíssimo. Dia 11 de novembro, lembram bem, vou falar. Dia 11 de novembro é a nossa Páscoa. É a nossa Páscoa. Páscoa para os angolanos. É o dia de comemoração, de lembrar o dia da libertação. Ok? Cuidado. O nosso presidente, não é? O nosso presidente, o Jolo, ok? Por mais defeitos que ela tenha, por mais defeitos que ela possa ter, por erros que ele pode ter cometido, não deixa de ser o nosso presidente. Então tem que haver respeito, ok? Tem que haver respeito. Todo mundo comete os seus erros. Eu acho que os erros que talvez que ele cometeu logo no início, quando entrou, ele deve ter corrigido ao longo do seu mandato em que ele está aí. Porque isso faz parte. Ok? E então, não se esqueçam disso. 11 de novembro, 25 de abril, faz-nos uma ligação entre Portugal e Angola. Por isso que há essa boa relação. Houve erros que aconteceram, sim, ao entregar o poder em Angola, porque coisas feitas à pressa sempre nunca é bom, porque não houve preparação, ok? Mas aconteceu por quê? Porque não havia a intenção de deixar Angola, de ser o país livre. Não havia essa intenção. Então, quando foi para ser, então tudo aconteceu rapidamente. E as pessoas que contribuíram também para poder entregar o poder, embora que fizeram aqueles acordos do Alvor, que se fala tanto acordo do Alvor, mesmo assim, também essas pessoas ainda não tinham experiências, mas a intenção era boa. Estamos a falar daí que nós vê a importância do tal partido, também Partido Socialista, que contribuiu também nessa matéria, ok? Não é? E sucessivamente esses partidos como o PSD, etc., que também vieram contribuir para essa ligação em que existe entre Angola e Portugal, que tem a ver nesse âmbito da liberdade, que coincidiu com os dois países, que ficou ali ligada entre si, não é? Porque uma coisa chama a outra. Estão a entender? O grande erro foi porque não aconteceram as eleições. Mas talvez se eles pudessem esperado mais um bocadinho, fizessem as coisas mesmo com calma, etc., não entregassem logo o poder só assim, até que realmente houvesse eleições, ok?
Mas pronto, depois tem ali outras histórias que eu não tenho tempo para falar aqui, das coisas que aconteceram, mas pronto. Não vamos estar aqui a querer culpar, não, porque Portugal é culpado nisso, nesse sentido, não vamos estar aqui a falar disso, não é? Mas o que é bom é que nós temos que salientar, não é? Temos que salientar que a liberdade, que é a nossa Páscoa, foi tão importante para também a liberdade de Portugal. E a liberdade de Portugal depois contribui também para finalizar, digamos, a tal liberdade em Angola. Vejam só as coisas. Uma coisa linda, ok? Uma coisa linda. Então é disso que nós temos que nos agarrar e não com coisa de ódio. Mas não quer dizer que nós temos que deixar de falar a verdade da história, o que aconteceu. Por exemplo, se nós falarmos de muitos filhos que nasceram, que são filhos mestiços, que não foram de uma forma legítima, vamos falar assim, porque as mães desses filhos foram violadas, ok? E nasceram mestiços. Como é que vai se explicar isso então? Portanto, só isso que eu falei. Agora vamos imaginar muitas coisas que aconteceram. Aconteceram muita coisa. Imagine que eu cheguei cá nos anos, não é? Eu saí de Angola, vim para Portugal em 1993. Chegando cá, ouvia sempre uma coisa que me diziam: preto de Pi, vamos pôr aqui essa coisa, Pi, volta para a tua terra. Preto de Pi, volta para a tua terra. Eu ouvia sempre isso, ok? E me doía. Por quê? Porque eu pensava assim, peraí, tá, mas eu não vim aqui subjugar ninguém, não vim aqui escravizar ninguém, não vim aqui colonizar ninguém, ok? Simplesmente vim fugir da guerra e procurar uma condição de vida melhor, etc, etc. Está a perceber? E nem penso estar aqui 500 anos. Foi isso que eu pensava dentro de mim, eu dizia. Mas por que eu tenho que ouvir essas coisas? Agora imagine esse tipo de pessoas, aquele momento, diziam essas coisas. São pessoas que possamos dizer que tinham um coração de quê? Coração de Salazar. Ok? Em que esse tipo de pessoas possivelmente não sabem a verdadeira história. Porque quando a pessoa vai saber a história verdadeira, vai dizer, epa, eu tenho que mudar. Ok? Agora, em pleno século XXI, numa Assembleia da República, como é que vai se ouvir falar de uma pessoa que é uma deputada legitimamente dentro do país onde nasceu e ser-lhe dita que volta para a tua terra? Isso é normal? Isso não é normal. Isso não é normal. E as coisas, e parece que é normal, e fica abafado, e passa só assim. Isso não pode ser. Não há quem possa realmente olhar as coisas e dizer que não, basta. Não há. Não há. Portanto, nós em Angola ainda temos muitos problemas para resolver. Temos problemas ainda da juventude, dos jovens com déficits de valores. Não só Angola, mas o mundo inteiro, tanto em Portugal também. São tais tempos que a Bíblia nos alerta que seriam os tempos difíceis. Estamos a viver isso. Se não houver pessoas com capacidade e boa fé de querer ajudar para que esses jovens tenham um bom rumo e não estar-lhes a incutir outra vez um espírito de ódio, que já está a se notar ali nas redes sociais, etc. Ok? A mim mesmo, já de outra vez, depois dessa tal discurso de um parlamento que foi chamada essa tal deputada for-lhe dita que volta para a tua terra, depois disto eu estava
num parque de estacionamento, alguém veio, parou ao meu lado e me disse a mesma coisa. Volta para a tua terra. Estão a entender? Por quê? Discurso, palavras de ódio ressuscita aqueles que realmente ainda têm aquele déficit de valores, ressuscita esse tal espírito de ódio. Então podemos voltar outra vez no tempo de salazarismo. É possível. Mas a pessoa que está a fazer essas coisas, se lhe disserem, não, você estás a se comportar, estás a ir pelo caminho do Salazar, vai dizer que não. Entendeu? Quem é que é doente diz que estamos a falar, porque doença no corpo, isso todo mundo diz que está doente, então está me sentindo. Mas quando é doença aqui na mente, ninguém diz. Por quê? Por que ninguém diz que, olha, eu realmente tenho um problema aqui na mente? Por que ninguém diz? Então, temos que ter muito cuidado antes de falar, temos que analisar as nossas palavras, é muito importante. Portanto, eu queria deixar aqui esta palavra, que nós possamos refletir e passemos a ter respeito, ok? Tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Respeitem o nosso presidente, respeitem. Peço, por favor, respeito. Respeito, ok? Eu não quero que futuramente chegue num ponto que haja alguém, como se diz, o Antônio é louco, ok, então encontrou o outro Antônio dele, ok? Não quero que chegue nesse ponto. Porque se chegar nesse ponto, sabem o que é que vai acontecer? Vai chegar no ponto de relações cortadas com Portugal e Angola, a embaixada em Portugal é retirada, fecha, Angola tira a embaixada, ok? Vai querer chegar nesse ponto. E vice-versa, em Angola também, vão querer mandar fechar a embaixada de Portugal e corta essas relações. Por causa de quê? Falta de prudência, só de uma pessoa. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado e ter calma. E procurar também, se calhar, procurar bem a história verídica, na sua integridade, não aquela história inventada, história revertida, ok? Perguntem o que aconteceu durante os 500 anos. O que aconteceu durante os 500 anos? Um povo não reclama a liberdade à toa. É porque há alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa. Ok? Dei exemplo os filhos de Israel no Egito. Foi apenas só escravidão, ok? Mas agora Angola passou as duas coisas. Escravidão e colonialismo. Ok? Pronto. Vamos ficar por aqui. Obrigado. Deus abençoe.